Gente, é certo que no transcurso de nossa vida, de nossa história, nós já ofendemos pessoas e nós já fomos ofendidos. Ofender pessoas e sermos ofendidos por pessoas, isso é visceralmente natural. Não estou dizendo que é bom, mas estou dizendo que é uma imanência, uma coisa imanente, inerente ao ser humano. Diria que é uma coisa à beira do inevitável. No vídeo de hoje eu quero fazer uma breve reflexão com vocês sobre, digamos, o comportamento de ofensores e de ofendidos. E é também um convite para vocês, e para mim também, para nós fazermos uma reflexão pessoal quando estamos nessas condições, dos dois lados, tanto de ofensor quanto de ofendido. Para isso, eu vou tomar por base um ensaio de Montaigne, que eu já fiz outro vídeo, eu fiz um vídeo há poucos dias tratando de Montaigne, e naquele vídeo eu disse, Montaigne é um dos meus filósofos preferidos, prediletos. Montaigne é espetacular. Inclusive eu estou aqui com esta obra magnífica do Montaigne, que é a sua magnum opus, que são os ensaios, não é? Esta edição aqui da Editora 34, ela é maravilhosa, repleta de notas, de referências, a tradução do Sérgio Millet, que é um especialista, né? uma tradução maravilhosa, direto do francês, quer dizer, coisa linda, não é? Eu vou tomar por base um ensaio, o primeiro ensaio de Montaigne, aqui nesta compilação dos ensaios, que se chama, o ensaio é intitulado Por Diversos Meios Chega-se ao Mesmo Fim. Os ensaios de Montaigne, eles são maravilhosos, gente, porque Montaigne abarca todo tipo de assunto. Montaigne discorre, faz as suas reflexões pessoais sobre todos os elementos que constituem a nossa existência. Então ele fala da tristeza, ele fala da embriaguez, ele fala de uma série de comportamentos e de situações e de elementos que, como eu disse, constituem a nossa existência. É muito legal, é uma leitura maravilhosa, eu também já disse isso em outras oportunidades. Ler Montaigne é muito bom porque Montaigne, ele alia a filosofia à própria literatura. Então você tem uma leitura muito boa, uma leitura cativante. Bom, neste ensaio de Montaigne que eu vou trabalhar com vocês hoje, tá? Ele vai dizer o seguinte, bom, o ensaio, como eu falei, é intitulado Por Diversos Meios Chega-se ao Mesmo Fim. Agora, a essência do ensaio é sobre ofensores e ofendidos, tá? Ele vai começar dizendo que, em regra, é muito mais comum você amolecer o coração de quem lhe está ofendendo, não é? Pela comiseração. É você fazer aquele seu agressor, aquele seu ofensor sentir pena de você. Ficar tão tocado que ele pare de lhe ofender, né? Então, quer dizer, este é o primeiro meio para fazer aplacar a ofensa que você está sentindo. Mas ele vai dizer que não é o único meio. Ele vai dizer também que a tenacidade, que a coragem do ofendido é um outro meio para chegar a esse ao mesmo fim, que é aplacar a ofensa, né? Então vamos exemplificar isso aqui. Vamos pegar no primeiro caso, alguém está me ofendendo, eu começo a chorar, eu começo a dizer, olha, tenha pena de mim, tenha piedade, tenha misericórdia, né? Então o ofensor pode se tocar com isso e parar de me ofender. No outro caso, não, eu vou ter coragem, eu vou falar, olha, o que você está pensando? Eu vou me mostrar à altura para o embate, ainda que eu seja mais fraco, mas eu terei coragem, tenacidade. Isso também pode, vamos dizer, comover o ofensor. Aqui não pela piedade, mas pela admiração, admirar a coragem do ofendido, fazendo assim aquela ofensa cessar por parte do ofensor, claro, né? Então ele coloca essas duas colocações. E a partir disso ele começa a desenvolver o seu ensaio. Então ele vai dizer coisas importantes, né? Que geralmente, né, o ofensor, quando ele tem um espírito mais elevado, mais enérgico, percebam que, aqui cabe até uma observação, até pessoas de espíritos mais elevados e mais enérgicos podem ofender, porque ela é visceralmente natural.
acontece de nós ofendermos pessoas, né? Então, quer dizer, não é um ponto necessariamente de descrédito espiritual, existencial, moral, se algum dia você ofender alguém, porque até espíritos enérgicos ofendem. Né? Então, como eu ia dizendo, ele vai dizer que o ofensor, quando ele para de ofender pela admiração da coragem do ofendido, é porque ele tem um espírito enérgico. Né? Ele sabe admirar a tenacidade, ele sabe admirar a coragem. Já aquele que se entrega à comiseração, ele tem pena do ofendido, ele se sente muito, não vou dizer culpado, mas ele se sente muito tocado por aquele choro do ofendido. Isso ele vai dizer que é um coração mais bondoso, menos enérgico, de pessoas mais frágeis, né? Porque o ofensor de um espírito elevado, ele vai parar de ofender pela admiração da coragem e da tenacidade do ofendido. Já aquele mais bondoso, mais menos enérgico, ele será guiado pela comiseração. Né? Veja que bem, veja como vai transcorrendo o ensaio. E Montaigne ele dá muitas referências históricas, né, em seus ensaios. Por exemplo, neste caso ele vai citar o príncipe Eduardo, o príncipe de Gales, né, que quando apoderou-se de Limoges, uma região, né, ele estava ali matando todo mundo. Né, quer dizer, nós sabemos que naquele período era muito comum invasões sangrentas. Então, Eduardo, o príncipe de Gales, entrando em Limoges, matando todo mundo, uma sangueira danada. Ele estava totalmente impiedoso e irredutível, até que ele percebeu 3 fidalgos, fracos, 3 pessoas que não teriam a menor chance contra o seu exército, mas ele percebeu que esses 3 fidalgos estavam lutando, encarando, enfrentando bravamente o seu exército, o exército do príncipe. Então o príncipe foi tocado por isso. Ele disse, olha, como que 3 sujeitinhos que não têm a menor chance contra o meu exército estão aí nos enfrentando com coragem e tenacidade. O resultado disso é que Eduardo, príncipe de Gales, perdoou não só os 3 ofensores, os três fidalgos que estavam ali corajosos guerreando contra o exército, mas estendeu esse perdão a toda a região e cessou a carnificina. Quer dizer, ele aplacou a sua ofensa, né? Ele aplacou a sua ofensa pela coragem e pela tenacidade daqueles 3 fidalgos. Né? Um outro exemplo que Montaigne nos dá é do príncipe Skanderbeg, né? Príncipe de Épiro, que, veja bem, também estava ali fazendo uma imolação, estava ali torturando um soldado adversário. Esse soldado primeiro tentou recorrer à comiseração, pedindo, olha, me perdoe, por favor, chorando, né, se debulhando em lágrimas para tentar ali, vamos dizer, incitar uma comiseração por parte do príncipe. O príncipe continuou torturando. Falou, não, eu não tenho dozinha de você. Então o soldado ofendido, neste caso, pelo príncipe Skanderbeg, ele viu que não dava certo mais tentar, quer dizer, despertar a piedade pela comiseração do príncipe. Então ele passou a lutar. Né? Então ele passou a enfrentar o príncipe. E neste momento o príncipe deu o seu perdão. Né? Então veja que ele dá 2 aqui exemplos interessantes de o ofensor admirando a tenacidade do ofendido e fazendo assim aplacar, cessar a ofensa. Nós precisamos começar a trazer isso para nós, né? Que tipo de ofensor ou que tipo de ofendido você é? Primeiro, na condição de ofensor. Quando você está, de certa forma, subjugando alguém, qual que seria mais, vamos dizer, qual situação seria mais factível de você parar de subjugar essa pessoa? Se essa pessoa começa a te implorar perdão, chorar, etc e tal, ou se essa pessoa ela começa a lhe enfrentar com coragem e tenacidade, ainda que ela seja mais fraca que você. Né? O que mexeria, o que tocaria no seu coração para cessar a ofensa? Bom, nós podemos extrair do ensaio que se você tem um espírito mais enérgico, né, você vai ser tocado mais pela admiração do que pela comiseração. A admiração estará ligada aqui à admiração da coragem, da tenacidade do ofendido. Agora, se você for uma pessoa com um espírito menos enérgico,
com certa fragilidade no que tange essa questão da coragem, né, você vai ser levado mais pela comiseração. E veja que o Montaigne não necessariamente faz um juízo de valor disso, gente. Ele não fala que isso é melhor ou aquilo é pior. Tanto que ele mesmo, de uma questão confessional, ele diz que ele é muito mais levado pela comiseração. Se ele estiver subjugando alguém e essa pessoa começar ali a chorar, vamos colocar assim, ele tende a ser muito mais indulgente, ele tende a perdoar, ele tende a parar ali a ofensa pela comiseração. Então ele não coloca necessariamente uma hierarquia valorativa, ele diz ele aponta apenas uma questão factual. Aquele que se leva muito pela admiração é uma pessoa mais enérgica, com um espírito mais enérgico. Aquele que vai mais pela comiseração é um espírito menos enérgico, né? Então, aqui eu coloquei a situação para você, para mim, para nós, na condição de ofensor. Mas e na condição de ofendido? Como que quais são as nossas táticas, as nossas estratégias para fazer cessar aquela ofensa? Você vai, vamos dizer, apelar mais para uma questão da comiseração? Você vai pedir desculpas? Você vai reconhecer até os erros que não cometeu para gerar comiseração no seu ofensor? Ou você vai se levantar bravamente para lutar ainda que sendo mais fraco? Assim, é uma coisa fantástica, porque os ensaios de Montaigne eles servem para tudo na nossa vida. Para o nosso dia a dia, para situações até corriqueiras no nosso dia a dia. Você está ali no embate com uma pessoa, alguém está lhe desagradando, como é que você se porta em relação a esta pessoa? Você vai ser corajosa em enfrentá-la, ainda que você esteja numa condição inferior de força, por assim dizer? Ou você vai simplesmente tentar gerar piedade nessa outra pessoa? Coisa interessante, né? É bom, eu até me lembrei de uma questão. Veja que o Montaigne no começo ele sempre foi muito influenciado pelos estoicos, né? Então ele vai dizer outra coisa importante também, que esta questão da comiseração é uma coisa não muito estoica, porque os estoicos, eles defendiam que você não tem que se entristecer pela dor do outro. Isso pode parecer um pouco contraditório, tá, gente? Mas estoicismo, porque o estoicismo hoje também é falado por aí, por palestrantes e pseudo-filósofos, é falado de uma forma muito errada, não é? O estoicismo, é uma escola filosófica, que não vou falar do estoicismo aqui, né? Isso teria que ser um outro vídeo, mas neste caso, o estoico ele não pode se entristecer, ele não pode se abater com o sofrimento alheio, ele tem que ajudar o ofendido, né? Ele tem que amparar o aflito, mas ele não pode deixar se contaminar pela dor do aflito. Então aqui você pode até colocar uma contraposição à ideia de empatia do grego, empatia. Só que você pode colocar essa ideia, só que essa ideia não será muito robusta, porque não é bem disso que se trata. Mas isso é uma outra questão, falaremos disso, se for o caso, em outro vídeo. Então ele vai dizer também, quer dizer, um estoico não aplacaria a ofensa por conta da comiseração. Só que veja, gente, a razão humana, ela é muito estranha, e Montaigne fala isso muito claramente, ela é indefinível, nada pode ser certo, né, nada pode ser absolutamente concreto, então ele fala que nem sempre pessoas que geralmente agem pela admiração, ou pessoas que são corajosas por natureza, vão levar isso em consideração para aplacar a sua ofensa em relação a alguém. Então ele vai dar um exemplo clássico do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande que talvez tenha sido o homem com o espírito mais forte que nós já tivemos, né? Então Alexandre o Grande ele vai narrar uma passagem quando Alexandre está ali em batalha em Gaza contra Betis, né, que é um outro guerreiro, e ele estava avassalando, destruindo Gaza. Então, Betis se mostrou muito corajoso. Então percebam, em uma lógica, quer dizer, o Alexandre é um homem forte, um homem enérgico de espírito. Então, nós, pela falha lógica humana, poderíamos pensar que ele ia admirar Betis, o seu opositor, pela sua tenacidade. Não foi o que aconteceu, né? Quer dizer, Betis começou a mostrar coragem e Alexandre ainda piorou a situação. Você é o corajoso, então agora que você vai nas minhas mãos. Então, e Montaigne faz até alguns questionamentos interessantes. Ele coloca, mas por que Alexandre agiu assim, será? Será que era porque Alexandre era tão corajoso que achava a coragem e a tenacidade algo
normal e, portanto, não era um ponto a ser admirado, porque aquilo era o certo, era o normal? Ou será que Alexandre ficou um pouco enciumado, ficou com inveja de outro ter tanta coragem quanto ele? Mas são reflexões interessantes, né? Mas não adiantou, né? O Betts ali, o guerreiro Betts, bravo guerreiro, foi ser corajoso com Alexandre. Talvez ainda querendo que ele admirasse essa coragem e parasse as ofensas. Não adiantou, Alexandre só piorou a situação. O resumo da ópera ali, que naquela batalha apenas crianças e mulheres foram poupadas e ainda assim foram escravizadas, se não me engano. Então é isso, gente. Como nós nos portamos frente a esses comportamentos de ofensor e de ofendido? Você, quando ofende alguém, sente-se sensibilizado pela coragem alheia ou pela comiseração que você vai sentir dessa pessoa porque ela está mostrando ser frágil? Você, como ofendido, você vai apelar a qual recurso? A tentar incitar a comiseração no seu ofensor ou a tentar incitar a admiração no seu ofensor pela sua tenacidade? Gente. Gente, essa foi a breve reflexão sobre este ensaio maravilhoso do Montaigne. Eu recomendo a você que adquira esta obra. Tá? Não é uma obra muito acessível, mas também não é nada de outro mundo. Então, esse livro aqui, ele vai estar em torno de R$100, um pouco mais. Agora, é de um valor filosófico, histórico, existencial inestimável, tá? Você vai encontrar muita coisa aqui. É uma obra muito robusta. Inclusive, Montaigne foi quem criou esse tipo textual que é o ensaio, né? Um dos tipos textuais que eu mais gosto também. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo está ficando um pouquinho longo, mas não tinha como ser diferente, né? Peço que você se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Peço que curta o vídeo, que compartilhe, né? Que faça todo o protocolo do YouTube. Isso é fundamental para o canal. Tá bom? Acione a sinetinha das notificações, etc e tal. Bom, gente, muito obrigado e até a próxima.